Olá, tudo bem? Para essa questão, ali na situação inicial dada pela figura 1, nós temos, que esse eletroímã ainda está desligado, em que essa bússola está em equilíbrio com o campo magnético terrestre, ou seja, apenas o campo magnético terrestre está atuando sobre essa bússola e, portanto, ela estará submetida apenas a ele. Essa posição de equilíbrio que ela encontra é com base na influência que ela sofre do campo magnético gerado pela própria Terra. Contudo, a gente quer saber como que essa bússola vai se comportar na situação quando esse eletroímã for ligado, né? Quando existir um campo magnético entre esse eletroímã. E para isso é importante a gente lembrar de como que as linhas de campo magnético se comportam. Elas saem do que a gente considera o polo norte e entram no que a gente chama de polo sul. Então elas vão ter esse formato aqui, que eu chamei de campo do eletroímã, de cá para cá. Então, para cima, eu vou ter um campo gerado pela Terra, afinal, essa partezinha aqui que representa o polo norte da bússola, ela sempre está apontando para onde está a direção das linhas de campo magnético. Então, se ela está apontando para cima, significa que a direção das linhas de campo magnético estão para cima. Se ela estava apontando para baixo, então significa que está para baixo, entendeu? Ela sempre está apontando para onde estão as linhas de campo. Então, aqui, ó, eu teria, na situação do eletroímã, ela apontando para cá, para a direita. E na situação do campo magnético terrestre, ela apontando para cima. Contudo, esses dois campos, estarão atuando simultaneamente. Ou seja, a influência desses dois campos será sentida. Por isso, para achar o campo resultante, nós temos que fazer a soma deles. Como o campo magnético é uma grandeza vetorial, afinal, ele é dado por módulo, direção e sentido, então para achar o resultante, nós precisamos fazer uma soma vetorial desses dois campos magnéticos. Considerando que eles vão possuir 90 graus entre si, afinal o campo do eletroímã vai ser horizontal e o campo terrestre é vertical, então basta a gente fazer um Pitágoras se quisesse achar o valor, Mas como aqui eu preciso só do vetor, então eu tranquilamente poderia encontrar que esse vetor estaria no ponto médio entre os dois, digamos assim, submetido à influência de ambos simultaneamente, e isso nos resulta na alternativa D, tá bem? Então é interessante, e importante a gente lembrar que o polo norte estará apontando sempre no sentido das linhas de campo magnético, e o campo magnético é uma grandeza vetorial que, para achar o resultante, nós precisamos realizar uma soma vetorial de todos eles. Então, por exemplo, ali na alternativa A, seria como se essa agulha ela virasse ao contrário, como se o campo magnético a qual a agulha fica submetida virasse totalmente ao contrário, passasse de ser para cima para baixo. Mas se as linhas de campo são horizontais, não tem como isso acontecer. A situação B é uma situação possível de ser errada, porque você pode assinalar ela achando que a questão que é apenas a orientação fornecida pelo eletroímã. Se fosse apenas pelo eletroímã, considerando que as linhas estão da esquerda para a direita, então daí sim a alternativa B estaria correta. Mas como a gente quer o resultante entre o terrestre e o do eletroímã, então essa daí está errada. Na C, seria possível se você confundisse o sentido das linhas de campo, Se você achasse que essas linhas vão do sul para o norte. Aí é possível confundir também. Isso aí é um motivo, que você poderia confundir, é achar que isso aqui atua como um ímã e pensar que essa parte aqui é a parte interna do ímã. Porque dentro do ímã, como as linhas de campo magnético são fechadas, dentro do ímã elas fluem do sul para o norte. Mas como é um eletroímã, que são dois polos formando um único conjunto, aí flui normalmente do norte para o sul. Então, e a alternativa E seria proveniente dessa confusão também do C, e de achar também que o campo seria para baixo. Tá completamente errada. Logo, só resta a alternativa D como correta mesmo.